Boa tarde, pessoal. Desculpa a demora. Hoje eu vou postar um vídeo um pouco atrasado, né? Antes tarde do que nunca, mas é porque às vezes a rotina para a produção dos vídeos demanda muito, né? Tempo, preparação, construção de roteiro, até estudo para a gente tirar algumas dúvidas, porque a professor não sabe tudo, então a gente fica naquela sensação de certa insegurança, né? E na insegurança é melhor dar uma estudada e isso altera o cronograma, né? Enfim, hoje a gente vai tratar sobre formas de dominação, né? E quando a gente pensa em formas de dominação, a gente está debatendo relações de poder, né? As relações de poder são fenômenos que ocorrem dentro das relações sociais no cotidiano, no funcionamento das instituições, né? E ao longo do tempo, né? Ao longo da história. Então, a gente está analisando um fenômeno que marca sobremaneira as relações sociais, os acontecimentos no âmbito da sociedade. Então, hoje a gente vai trabalhar esse conceito de dominação, mas também considerando aspectos sobre o poder, Estado e política, né? Como conceitos para que a gente consiga compreender nesse esforço, que é o papel da história, da sociologia, das ciências humanas de modo geral, compreender os fenômenos sociais, né? Na sua complexidade. Embora muitas vezes esse esforço ele não compreenda a realidade de uma maneira objetiva, ou seja, conforme as coisas são matematicamente, mas é sempre um instrumento, né? É uma ferramenta analítica que permite a nossa análise, a nossa aproximação de como as coisas realmente são e como os fenômenos realmente ocorrem, né? Se a gente for olhar no sentido e pegando aquele pensador que a gente já trabalhou no início do ano, Max Weber, uma das contribuições que ele deu foi analisar as formas legítimas de dominação. Sem entrar antes nesse ponto, ele diz que a tendência histórica do desenvolvimento, sobretudo no mundo ocidental, e das relações de poder e das formas de dominação, caminharam ao longo do tempo de um modelo anterior ao racional, né? Então, anterior ao racional, que aí eu vou entrar posteriormente, seria a forma de dominação tradicional e a forma de dominação carismática, né? Então, o sentido é da racionalização. É porque eu não quero antecipar o argumento, porque eu quero colocá-lo no final, essas formas, esses tipos ideais de dominação. O que é fundamental é que a gente entenda que cada vez mais, no sentido da análise que o Weber faz, cada vez mais as pessoas são governadas por regulamentos e leis que tratam as pessoas de maneira impessoal. Ele diz que isso seria uma tendência histórica do funcionamento do poder e das relações de poder no âmbito das sociedades. O que a gente pode considerar também que nesse processo de formação dessa racionalização, dentro desses marcos de relações impessoais, né, governados por leis que servem para todos, por regulamentos que servem para todos, na mesma esteira desse processo, a gente tem como culminância, como resultado, a formação dos estados modernos, né? Então, na visão do Weber, do Max Weber, o Estado moderno seria a forma, vamos dizer assim, mais identificada com esse processo de racionalização das relações de poder no âmbito da sociedade. E aí, por isso, a gente entra numa questão que é sempre relevante a gente considerar, que muitas vezes a gente, no cotidiano, né, das nossas relações de convívio, de família e tudo mais, a gente não para pensar o que é das coisas, ou o que são as coisas, né? E aí com isso a gente recai de imediato na necessidade de compreender o que de fato é o Estado. Para o Weber, o Estado é uma comunidade humana, né? Que funciona ou que se estabelece dentro de um determinado território e que reivindica o uso legítimo da força, o uso legítimo da violência, né? Se a gente for parar para pensar, também, uma outra expressão do Weber, o Estado é uma abstração, né? Porque a gente não pega o Estado, como esse copo aqui, ó, de cerveja que eu tenho da Cacilde.
Não é, a gente não pega esse copo. O Estado ele existe como uma abstração, mas não vou me aprofundar porque eu de modo geral dou uma viajada, gosto de viajar, né? Mas no que cabe agora, para além de ser uma abstração, é ele que detém a partir de uma determinada comunidade que se estabelece num determinado território. Por que comunidade? Porque, de modo geral, a nossa sociedade comunga, partilha, vive dentro de uma identidade que se reconhece, né? No caso politicamente, e reconhece esse ente, o Estado abstrato, como o detentor do uso legítimo da força. Nem sempre o Estado funciona diretamente exercendo forças, mas, por exemplo, a gente reconhece a legitimidade desse Estado quando ele estabelece regras, leis, regulamentos para que normatize, para que regule o nosso comportamento. Então a gente entende que, por exemplo, o Estado escreve uma lei e aquela lei é válida para todos e todas, né? Então, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é uma lei que define a promoção do ensino, da educação no Brasil em todos os níveis. E seja um servidor público, seja um agente privado, eles vão reconhecer que seguir aquelas regras estabelecidas nas leis de diretrizes e bases da educação é a maneira adequada ou de se adequar nessa dimensão educacional, né? Então o Estado ele sempre também está preocupado em garantir essa autoridade, essa soberania. Então o Estado ele garante a sua soberania, né? A partir da força física, no limite, é sempre numa situação radical, dentro e fora dessas fronteiras, desse determinado território. Então o Estado ele tende a ser o ente soberano, né? É importante também falar rapidamente, né, que nos Estados modernos democráticos e de direito, né, os estados eles reconhecem a soberania no povo, né? Mas isso é uma outra questão, não é distinção entre o período absolutista e os estados democráticos de direito, né, que reconhecem a ideia de cidadania, mas isso é uma outra discussão, mas só para dizer que o Estado ele detém essa soberania, mas essa soberania que permite ao Estado esse uso legítimo da força advém do povo, né? Mas o Estado ele surge dentro de um processo histórico já no final da Idade Média, com a formação das monarquias nacionais, dos estados nacionais, perdão, das monarquias absolutistas e dos estados nacionais, no esforço exercido pelas monarquias, tendo como figura simbólica o rei, né, no sentido de centralização da administração, da justiça e dos recursos militares em torno da coroa, em torno da monarquia, em torno da figura do rei. A formação desse Estado moderno, ele produziu dois elementos que são fundamentais para o mundo contemporâneo, que é a formação de uma burocracia estatal profissionalizada, da mesma forma como a formação de políticos profissionais, né? Por mais que a gente tenha uma visão talvez negativa, né, da política, ou dentro do senso comum, mas grosso modo a política ela é um instrumento cotidiano, uma ferramenta fundamental para que a gente se relacione socialmente. Inclusive Aristóteles, né, aquele filósofo grego importante, ele dizia que o homem é um ser político. Ele definia a essência humana como um fator de essencialmente político, porque a política era uma ferramenta de convivência, né? De vivência em sociedade, né? Então toda a relação social, na visão do Aristóteles e no nosso caso também em alguma medida, nem sei se todas, eu nem concordo tanto que todas as relações elas estão atravessadas por uma dinâmica política, mas isso é um outro debate. Mas enfim, ele entendia isso como um elemento da nossa essência, né? Que está em nós, em todo ser humano. E política a gente carece de uma certa definição, né? Que seria o conjunto de meios utilizados pelas pessoas para participar ou partilhar o poder, né? Então, por mais que a gente às vezes desconsidere, mas as relações nossas estão impregnadas de modo geral de algum tipo de mediação política, no sentido que a gente compartilha e tensiona determinados interesses. E aí, por sua vez, a política
remete à ideia de poder. São dois conceitos que não estão dissociados. Eu vou falando e a garganta vai começando a arranhar, mas não estão dissociados. Então, se a política é o conjunto de meios que a gente utiliza para partilhar e participar do poder, o que é o poder, então, por sua vez? O poder é o conjunto de meios que um determinado agente, que uma determinada pessoa detém para exercer a sua vontade dentro de uma dinâmica de relações sociais. Ou seja, vou ler aqui de maneira literal, é a capacidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social. Então, toda pessoa que detém o poder, ela detém essa capacidade de exercer e de impor e ser reconhecida como autorizada a impor dentro de uma dinâmica de relações sociais. Qual é o instrumento que a pessoa exerce isso? É a política. Então, política e poder estão interligados. Então, política, ela se relaciona porque é o conjunto de meios utilizados para participar e partilhar esse poder. Dentro dessa dinâmica, a pessoa que detém o poder, ela tem a capacidade de impor esse poder dentro de uma determinada relação social. Isso significa que a pessoa que detém o poder seja necessariamente déspota, às vezes até tem menos poder. Às vezes ela recebe uma determinada concessão pelo ator que está no topo da hierarquia reconhecer que ela precisa mediar aquela relação e manter aquela relação, como pois é uma relação necessária, dentro de uma dinâmica de determinadas concessões. Concessões não no sentido de favor, mas concessões no sentido de reconhecimento que ele não detém o poder para governar de maneira tão absoluta, tão arbitrária, tão autoritária. Então, o poder, ele por sua vez, e por isso que eu estou trazendo essa dinâmica também de um exercício dentro da própria desigualdade, não necessariamente o poder ele é distribuído de forma igual ou ele é exercido de maneira igual e não necessariamente quem detém menos poder não detém poder algum. Existe uma dinâmica, por isso que é estudada, que ela não é claramente visível, por isso ela novamente é estudada e por isso que chama a atenção dos cientistas políticos, dos historiadores, dos sociólogos, no sentido de compreensão dos próprios psicólogos, no sentido de compreensão da psicanálise, né? De compreensão dentro dessas relações de poder. E o poder ele se exerce dentro de duas dimensões, né? No sentido do Gramsci, seria dentro de força e legitimidade, né? Ou consenso e força e coerção, na verdade, no sentido do Gramsci, que seria o que é, ou no sentido do Weber, legitimidade e dominação. Dominação no sentido restrito seria o exercício mais duro da força, né? A capacidade de impor e sem necessariamente ter a obrigação de negociar ou mediar. E legitimidade seria a dimensão do consenso, seria a dimensão das pessoas se tornarem crentes daquele exercício, naturalizarem aquele exercício de poder. Então o Weber ele trabalha com o exercício da dominação legítima, né? E ele define 3 tipos ideais para essa dominação legitimada, reconhecida, consensual. 3 tipos ideais que ele separa, mas ele faz um desagravo de imediato na sua análise, que essas dominações, elas no cotidiano, nas relações realmente existentes, relações sociais realmente existentes, elas se misturam. Então ele define 3 tipos ideais: a dominação carismática, a dominação tradicional e a dominação racional legal. Essas 3 dimensões de relações, né, é uma trava-língua, de relações de dominação, do ponto de vista, seriam dominações legitimadas, ou seja, reconhecidas socialmente e aceitas com algum nível de naturalidade, a despeito da dominação pura e simples ou da coerção pura e simples, conforme diria o Gramsci. Esses tipos ideais de dominação, separados analiticamente, eles detêm algum tipo de legitimidade, né? Então a dominação carismática é produto da crença de que, por exemplo, Rafael Xavier produz algum tipo de dom especial, de divindade, de alguma característica superior aos demais, no qual ele se distinguiria, seja pela sua inteligência, pela sua capacidade de oratória, seja pela sua habilidade com as armas, seja
naquilo que é valorizado naquele determinado meio social, ele detém características distintivas ou superiores em relação aos demais. Com isso, ele tem um certo carisma, e a palavra carisma advém de certo mistério, né? Que torna ele, vamos dizer assim, sobre-humano. Então, o exercício da dominação carismática seria o exercício de pessoas que deteriam uma certa autoridade. E se a gente pega a história, a gente vê figuras, por exemplo, como Jesus, como Mahatma Gandhi, como Mandela, como o próprio Adolf Hitler, Joseph Stalin. A gente tem vários personagens na nossa história, Getúlio Vargas, para trazer numa realidade brasileira, num determinado momento o próprio Lula, figuras que detinham um certo reconhecimento no âmbito da sociedade por conta da crença meio que disseminada de que eles teriam algum fator especial como característica individual, né? A dominação tradicional, ela advém da tradição, do passado, do reconhecimento, que embora uma figura ou uma pessoa assuma aquele determinado posto, ela está ali representando uma tradição que faz com que as pessoas aceitem isso. Então é uma ideia, é um tipo de dominação que reconhece no passado uma origem que torna aquela função, aquela condição, aquele exercício como algo divino. A gente pode pensar isso no sentido da nobreza, da monarquia, das sociedades estamentais, né? No qual as coisas são porque são, por conta de uma origem no passado que justifica as coisas funcionarem dessa forma, né? E por fim, a dominação racional legal, né? E isso está dentro de uma certa compreensão cronológica que o Weber estabelece, né? Que no caso seria a forma de dominação que a gente vivencia hoje, majoritariamente. Por que a racional legal? A racional legal ela tem como símbolo imediato seria a burocracia. A burocracia a gente entendendo como forma de organização, de administração, que são regulares, que são normatizadas por regras, que se comportam submetidas dentro de determinadas regras. Elas funcionam, elas detêm o poder, mas elas também, pelo fato de exercerem o poder, elas não vão além daquilo que é estabelecido nos marcos legais, na lei. Então a gente pode pegar o Estado moderno hoje no seu funcionamento, a administração pública, que são burocracias, né, estatais que funcionam, se por um lado detendo a autoridade de determinar a partir de algum tipo de conhecimento prévio, de dados, de elaborações racionais, elas podem exercer essa autoridade, mas por sua vez estão submetidas a regras e regras que são impessoais. Essas regras submetem, por exemplo, os funcionários, os servidores do Estado a cumprirem, e eles funcionam nesse comportamento de forma a não poder assumir qualquer tipo de comportamento, por exemplo, que esteja de acordo com o foro íntimo. Para dar um exemplo, eu não posso, como professor, digamos que eu esteja vinculado ou seja vinculado a algum partido político ou alguma dimensão religiosa, perspectiva religiosa, fazer da minha função e da minha condição de professor, naquele espaço público, naquele equipamento público, um espaço para a divulgação, a propagação desses valores e ideias pelos quais eu me identifico, né? Então, o fato de eu ser servidor público, ser professor do Estado, me submete a algum padrão de comportamento que é regrado previamente por documentos, resoluções que regulamentam a prática docente dentro do ambiente escolar. Espero que a galera tenha compreendido, sempre dentro das dificuldades da produção de vídeo, desses vídeos, e restringir o argumento e evitar devaneios. Espero que o pessoal tenha gostado e seguimos adiante. Um grande abraço.